Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos tentando agendar esta entrevista há algum tempo e hoje finalmente conseguimos e vai ser muito especial, eu te garanto. A nossa convidada cresceu em um contexto de muita dificuldade. Sua mãe era cabeleireira, sequer completou o ensino médio. Seu irmão até hoje é garçom. Ela tinha que conciliar a advocacia com estudo para concursos, ganhava mal, andava de ônibus, pegava vários ônibus por dia e precisava estudar nos tempos que estavam disponíveis, mas com muita dedicação e inteligência emocional. O segredo, segundo ela conseguiu ser aprovada na magistratura e hoje é juíza de direito do TJ São Paulo e inspira dezenas de milhares de pessoas em todo o Brasil. Ela vai contar um pouquinho da sua história, como ela conseguiu chegar lá e vai dar algumas dicas muito importantes para você que também está estudando, para você que também está buscando um grande sonho. Mas antes eu quero pedir que você assine nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Basta clicar abaixo e ativar o sininho. Doutora Elisa, um grande prazer estar aqui. Muito prazer estar aqui. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. Espero que eu possa contribuir para os imparáveis daqui do curso. Certamente. Doutora Elisa, conta pra gente um pouquinho das suas origens, por gentileza. Eu sou de uma família bem simples. Minha mãe é cabeleireira, meu irmão, que é da minha idade, praticamente é garçom. E foi muito difícil fazer faculdade mesmo. Eu estudei em colégio público minha vida inteira. Só que eu sou uma pessoa que tem projetos, sonha alto. E eu estava advogando, não gostei da advocacia, não porque seja ruim a advocacia, mas porque não era a questão da minha vocação. E então eu decidi prestar concurso. E primeiro eu prestei, parei, depois eu voltei e pensei, não, como assim eu parei algo? Eu vou passar, eu vou vencer esse projeto. E foi quando eu voltei, estudei corretamente, que eu passei em 1 ano e meio. E o que eu costumo falar é que não precisa ser gênio, não é só rico que passa, muitas pessoas falam isso, não é só filho de desembargador, juiz, é a determinação, é você ter inteligência emocional e disciplina. Eu vi vários filhos de juízes chorando, que na verdade eles não tinham ali a estribeira para lidar com situações de pressão, como por exemplo na prova oral. Então, o que foi importante para mim é crescendo e apanhando para chegar lá, eu adquiri força. E o muito importante também, haja o que houver, não deixe de estudar. Você tem que traçar um plano de estudos. Hoje eu estou mal, não vou render. Não existe isso, tem que estudar. O que pode parar o seu estudo, já que você quer ser um imparável, você tem que ter um raciocínio de estudo imparável, para você ter o seu sonho e alcançá-lo. Você traça uma meta, um sistema de estudos que deve ser observado criteriosamente e apenas situações emocionais façam com que você não estude. Então, por exemplo, eu tinha no mínimo 4 horas de estudo por dia. O que eu fazia? Eu identifiquei que eu rendia mais pela manhã, antes do trabalho com a cabeça fresca. Acordava pela manhã, estudava, depois estudava um pouquinho à noite. Como é que você conciliava isso com a advocacia? Como é que era a sua rotina? Foi muito difícil, mas quem quer, dá um jeito. Não é agradável você sentir sono e ter que estudar, mas muitos passam por isso e conseguem. Então, por exemplo, quando eu ia para a audiência, às vezes eu estudava ali, eu adorava quando a audiência atrasava, porque eu ficava estudando, esperando. Às vezes eu terminava até a matéria lá, esperando na sala de audiência. E os juízes às vezes me viam estudando e falavam, você é concurseira, que eles identificavam por eu ficar ali lendo, e até a minha audiência ser chamada. E hora de almoço, quando tinha prova marcada, eu fazia correndo ali o horário de almoço para estudar meia horinha que fosse. Meia hora ajuda sim, principalmente numa prova em que é memorização de lei, meia hora você memoriza tanta coisa, principalmente se você tiver em mente aquela obstinação de passar e de usar bem seu tempo. Não é à toa que tem a frase, o tempo vale ouro, e vale de fato, então aproveite os minutos. Você me disse que nesse processo de estudos houve muita
dúvida, muita negatividade talvez externa em relação à sua capacidade de conseguir chegar lá. Não por você não ser inteligente, não por isso, mas acho que pelo contexto onde você estava inserida, que era um contexto de muita improbabilidade de uma pessoa conseguir chegar tão longe. Como é que você lidava com isso, com tantas informações vindo no sentido contrário ao que você precisava naquele momento? As estatísticas não eram favoráveis à minha aprovação na magistratura. No entanto, eu não decidi ouvi-la. Até minha mãe, por exemplo, ela não acreditava que eu fosse passar. Eu ali advogando, não tinha um carro, por exemplo, e dormindo mal, enfim. Mas eu mantinha aquela minha rotina de estudos. O tempo ia passando e muitos desistem, pensam, ou na verdade não escolhem com foco, aí querem fazer uma pós no meio do estudo para concurso, ou querem comprar um carro caro, fica todo endividado e não pode estudar direito. Enfim, eu tive esse foco de colocar o concurso em primeiro lugar e não ouvir pessoas que, nem por maldade, mas porque elas nunca imaginaram elas conseguirem, e vinham e falavam alguma coisa negativa. Eu adquiri aquele método do escutar sem ouvir. Então, eu deixava para lá, nem respondia muitas vezes. No início eu respondia, mas me causava um desgaste. Passei a estudar e nem falar muito. Tinham pessoas que nem sabiam que eu estava estudando. E nesse silêncio foi melhor até para eu não me expor e de repente aparecer juíza para as pessoas. Aí muitos daqueles que falaram, não, você não vai passar, é só rico, filho de juiz, vieram me parabenizar e dizendo que sempre souberam, sempre acharam que eu fosse passar. Mas não é por mal. Viam ali a questão da dedicação, mas às vezes pensavam, não está ali ao alcance dela, ela não tem recursos para alcançar algo tão alto. E aí é que eu digo para vocês, não deixe que ninguém faça você acreditar que você não pode. Quem vai falar o que pode é você, não pelo que você sonha, porque sonhar até dormindo se sonha, pela sua determinação, pelas suas atitudes, e você pode. Houve um episódio que você me relatou acho que numa viagem para um concurso da magistratura, se não me engano, você estava dividindo um quarto com duas colegas, né, por falta de recurso, precisou dividir o quarto com duas desconhecidas, ou duas amigas, não tenho certeza, e houve uma situação inusitada. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Na verdade, elas eram amigas de uma amiga minha, eu não as conhecia. E daí eu cheguei antes delas, né? Até porque a passagem para lá estava tão cara, que foi no estado de Rondônia, que compensou eu ir antes do que ir numa sexta, por exemplo, para fazer prova sábado e domingo. Aí elas chegaram na sexta, elas só estudavam, enfim. E eu ia para um concurso, eu era um soldado em guerra. Eu só estudava, comia, estudava, tomava banho. Eu não saía para me divertir, eu saía para alimentação. Não era espairecer. Espairecer era depois da prova, que eu tinha o meu ritual, que eu vou falar aqui depois. E eu lembro que um dia elas foram para uma balada lá e eu fiquei dormindo. Isso antes da prova? No dia anterior, elas foram para um lugar lá e voltaram tarde, me acordaram, mas eu nem falei nada. E quando acordaram, eu as ouvi falando que ela não vai passar nunca, trabalha o dia inteiro, enfim, falou alguma coisa assim, e que, inclusive, elas falaram para minha amiga que não queriam mais dividir quarto comigo porque eu ficava estudando muito e deixava elas com a consciência pesada. Então, elas não queriam aquilo, queriam alguém mais light para dividir o quarto. Aí eu fui ver outras pessoas para dividir o quarto. Mas foi nesse concurso que eu passei, quando eu as ouvi falando isso, eu pensei, eu não vou parar o meu sono para responder isso e me desgastar. A prova é amanhã, eu quero estar bem. Acordei, fui para o café da manhã, reservei o lugar delas, inclusive, mesmo tendo ouvido aquilo, mas eu estava no meu foco para estudar. Então, hoje elas ainda não passaram, não que eu torça contra, mas é uma prova de que você tem que ter foco. Foco vale mais que recursos financeiros, porque quem
vai te dar esse cargo é você, não é o dinheiro. Eu já vi muitas pessoas abastadas, filhas de juízes, indo muito mal, chorando ali no meio de uma prova. Então, o determinante é você apenas. Como é que era esse ritual? Quando eu ia fazer a prova, aí eu senti que eu ia bem, eu voltava assim, comprava um chocolatão Laca e 2 Smirnoff Ice, ou então ia no cinema. Eu ficava em casa assistindo televisão na segunda-feira, que a prova era domingo ou sábado e domingo. Aí depois, na segunda-feira eu conferia num site na época teve eu não lembro, não era Correio Web, um que teve depois, para ver a questão da nota de corte. Aí eu via que eu tinha ido bem, aí eu ficava lá com a minha Smirnoff Ice, assim, relaxando, sabe? Aí na terça-feira já retomava os estudos? Já retomava. Aquela segunda-feira era o dia de só assistir porcaria na televisão, ler caras, a Smirnoff Ice, o chocolate exagerava, fazia brigadeiro. Sabe aquela lavagem mental para depois recomeçar? Então, é muito importante, a vida é difícil. Quem quer algo difícil, obviamente, terá desafios difíceis. Então, evite ficar, eu estou cansada, eu não malho, eu tenho que dar um jeito, vendo problemas, criando monstros. Muitas pessoas vêm me perguntar, a minha idade, 40 anos, eu ainda posso? Claro que pode, é só a aposentadoria compulsória que vai te afastar. O cargo público é a sua aprovação, não tem nada a ver com idade. Muitas pessoas perguntam minha idade, eu nem respondo, porque o que vale é você estudar corretamente. Se você estudar corretamente apenas aos 50, você só vai passar aos 50. E se você estudar corretamente mais cedo, passará mais cedo. Como foi a sensação quando você contou para sua mãe que você já era juíza? Porque você nos disse que era um projeto quase que secreto. Sim. Até o último momento, quando se materializou, né? Minha mãe no início sabia e não acreditava, porque principalmente para pessoas de família assim, mais simples, ser juiz parece até que é um personagem e tal, e não é. O juiz serve à sociedade. Mas enfim, e eu parei de falar para minha família para não criar aquela expectativa. Eu lembro que eu tinha ido para uma segunda fase, tinha sido aprovada numa segunda fase, foi a última vez que eu falei para minha mãe. Aí ali ela viu, nossa, é possível. Só que minha mãe agiu como se eu já tivesse sido aprovada, então ela ficou tão chateada quando não deu, que eu pensei, não falo mais para minha mãe, eu só vou falar quando eu virar juíza agora. E eu fui no silêncio, perguntavam, e o concurso? Nem estou ligando tanto, faço um aqui, outro ali, mas eu nem estou ligando tanto. Na verdade, eu estava, né? Minha vida era só concurso. E eu pensei, quando eu for aprovada, eu vou falar para minha mãe. E foi a primeira pessoa que eu liguei. Quando eu fui aprovada, eu liguei para minha mãe, eu estava voltando para casa de ônibus. Liguei do ônibus, mãe, está sentada? Estou, sou juíza. Então, assim, eu não quis contar de fases, primeira, segunda, como eu tinha contado anteriormente, não foi legal. Eu tive eu idealizei o momento, e foi exatamente o que eu idealizei. E essa idealização do momento de contar a pessoa que nem estudou o ensino fundamental completo, era cabeleireira, e via em mim a possibilidade de ser alguma coisa, ver a filha ser o que ela não pode ser, e eu idealizei muito esse momento e eu tive, só dependeu de mim. Eu tenho amigos abastados, com familiares juízes, que não tiveram esse momento e tiveram todos os recursos. Eu não estou a dizer que quem é rico não passa, quem é filho de juiz não passa, não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que é a sua determinação que vai te fazer passar. E o concurso ele é muito democrático nesse sentido e Sim. está ficando cada vez mais. Sim. Com a educação agora online que nós fornecemos, Exato. com um custo bem mais baixo Com do que era antes, com excelentes professores de todo o Brasil. Antes, os melhores cursos estavam em São Paulo e Brasília, e pessoas tinham que viajar, morar em estados diferentes, pagar
alugar casa, enfim, era muito mais caro para estudar, ou seja, era impossível para mim. Eu estudava em casa, quando começou a vender o material, me ajudou, porque daí eu pensei, vou comprar um material bom e estudar em casa. E é importante isso, não ficar estudando por tudo que você vê. Tem gente que adora comprar livro e acaba se perdendo. Tenha aquele material próprio do seu estudo, uma vez confiando nele, tenha um professor de confiança, um coach que te oriente e faça aquilo. Aquele é o seu método, não fica indo para outros. Qual que é o erro mais grave que você acha que os concurseiros cometem nessa preparação para concurso, sobretudo os concursos de nível mais elevado? Tem vários, tá? Mas eu penso que os essenciais, assim, primeiro, se comparar com o outro. Você tem que ter o foco em você e no seu sonho, no seu projeto. Não se compare com ninguém, as condições que ele tem. Quando eu ia trabalhar, eu passava em frente ao Damásio, via um monte de pessoas que iam prestar o mesmo concurso que iam estudar lá o dia inteiro na cabine. Ar-condicionado, exatamente, eu ia para o trabalho, vivia estresse, ia comer correndo, estudava, mas eu confiava em mim. Confie 100% em si mesmo e faça o seu melhor. Eu costumo até dar o exemplo. O Messi, por exemplo, ele é um gênio do futebol. O Cristiano Ronaldo não é genial como o Messi. Porém, com a disciplina do Cristiano Ronaldo, ele alcança os resultados do Messi na questão de bolas de ouro. A disciplina do Cristiano Ronaldo o faz ultrapassar limites até da idade dele, o como ele corre, a questão da performance, e ele é idolatrado por todo mundo. Então, assim, a disciplina emocional faz muito. A disciplina, aliás, e a inteligência emocional te fazem se superar. Qual dica você daria para quem está pensando em desistir, seja porque está trabalhando enquanto estuda, seja porque está passando por um momento difícil, seja porque a família não acredita nela, nasceu em um contexto onde ser juiz, ser promotor, ser analista, ser técnico de um tribunal já parece algo extremamente improvável e essa pessoa está pensando em desistir. Qual dica você daria para essa pessoa? Eu não sou genial. Eu tive tudo que foi obstáculo para me parar. E eu não parei. Não pare. Acredite em você, faça o seu melhor sempre. Não crie desculpas, porque é muito fácil criar desculpas para não estudar aquele dia. E cada dia de estudo é um degrau que vai fazer você chegar onde você quer. Mesmo você achando que não rendeu nada, nossa, hoje eu não me concentrei, o meu estudo foi 0. Rendeu sim. É melhor você estudar rendendo pouco do que não estudar. Cumpra o método que você estabeleceu para você. Tem um método, saiba estudar para ter uma performance e não descumpra aquilo. E não ouça quando as pessoas te falarem que você não pode, questão de idade, recursos. O principal está com você. Me falaram para desistir, eu não desisti. E eu estou falando para você não desistir. E hoje você é juíza de Direito de São Paulo, tem dezenas de milhares de seguidores no Instagram, é uma rede que você criou para inspirar as pessoas, para mostrar para as pessoas que é possível chegar lá. Parabéns, inclusive, muito obrigada por esse trabalho. E tenho certeza de que vamos conversar mais. Fico muito feliz de ter a sua presença aqui. Muito obrigado pela entrevista e parabéns mais uma vez pela sua história que demonstra a todos, homens e mulheres, que é possível chegar lá, que todo mundo pode e que nós temos dentro de nós a capacidade de ser imparável, desde que acreditemos em nossos sonhos e passemos pelas dificuldades, ignorando ali talvez a negatividade ao nosso redor. Sabendo lidar com ela, né? Isso. Porque o fato de... Sabemos que há problemas, mas a questão é como lidar com os problemas. Tem uma frase do Sartre, é um pensamento que eu carregarei para a minha vida inteira, que é: o que importa não é o que fazem com a gente, mas o que a gente faz com o que fazem com a gente. Então, quando alguém te falar, você não pode, não use aquilo para ficar mal, desistir, use aquilo para te dar mais forças. Use seus sonhos para estudar e caminhar mais. Eu idealizei a forma que eu contaria a minha mãe. Quando eu idealizei, eu era apenas uma filha de cabeleireira, recém-formada, ganhando mal. E eu consegui vencer esse ideal.
está na sua mão também. O problema não é o problema, e sim como reagimos Exatamente. ao problema. Exatamente. Muito obrigado, doutora Elisa. Se você gostou deste vídeo, assine nosso canal, ative as notificações e receba sempre em primeira mão os nossos novos vídeos. Toda quinta-feira, uma nova entrevista para você. Até a próxima.